Eles abriram um antigo galpão que estava trancado há mais de 60 anos. Mas o que encontraram lá dentro mudou tudo o que pensavam saber sobre sua família e o passado. O que o avô deles estava escondendo? Uma lembrança, um segredo ou algo muito mais perigoso? Descubra agora mesmo. Inscreva-se, deixe um like e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A pequena cidade de Greenfield estava silenciosa sob o sol do final do outono quando Andrew Stevens dirigiu sua velha caminhonete pela entrada de Cascalho. A poeira subiu atrás dele, rodopiando no ar fresco antes de pousar na varanda de madeira esquecida da casa de seu avô. Por um longo tempo, ele ficou sentado ali com as mãos no volante, olhando para a velha casa que fora o centro de todos os seus verões de infância. Seu irmão mais novo, Michael, saiu do banco do passageiro, esticando as pernas após a longa viagem, com os olhos fixos no celeiro distante na divisa da propriedade, o telhado meio coberto por era e pelo tempo. Não mudou muito, disse Michael baixinho. Andrew assentiu lentamente. Não, não mudou, exceto que parece mais vazio agora. Seu avô, o capitão William Stevens, havia falecido 3 meses antes. Ele era veterano da Segunda Guerra Mundial e passou os últimos anos de sua vida sozinho, cuidando do jardim, alimentando gatos de rua e escrevendo cartas para ninguém. O testamento legou a casa de campo aos seus netos, e assim eles voltaram para cuidar das coisas, para relembrar e talvez para finalmente enfrentar os mistérios que os perturbavam desde a infância. Dentro da casa, o ar estava pesado de poeira e com um leve cheiro de livros antigos. Os irmãos caminhavam lentamente pelos cômodos, tomando cuidado para não atrapalhar as frágeis lembranças que ali permaneciam. Fotografias forravam as paredes, imagens em preto e branco de soldados uniformizados, um jovem William sorrindo ao lado de um grupo de soldados com armas grandes, o braço em volta do ombro de um amigo. Havia medalhas, cartas com caligrafia impecável e uma pequena caixa de madeira que guardava um relógio de bolso que ainda fazia tic-tac suave. Mas não era a casa que chamava a atenção deles. Isso é o que havia além das árvores frutíferas. No limite da propriedade, erguia-se o velho galpão, com a porta acorrentada e trancada com cadeado, a madeira tão escurecida pelo tempo que parecia ter brotado do próprio chão. Vovô nunca deixará ninguém se aproximar. Mesmo quando crianças, quando sentiam curiosidade e tentavam se aproximar sorrateiramente, sua voz suave se tornava um tom de advertência. Fiquem longe do galpão, pessoal. Algumas coisas é melhor deixar em paz. Agora, parado junto à janela, Andrew conseguia ver o contorno daquele lugar proibido através das árvores que se tornavam mais esparsas. Acha que deveríamos olhar lá dentro? Perguntou ele em voz baixa. Michael esperou um instante. Você se lembra de como ele levava isso a sério? Talvez haja um motivo. Ele já se foi, respondeu Andrew, com um tom mais suave do que as palavras. E eu preciso saber por que ele manteve o lugar trancado todos esses anos. Naquela tarde, começaram a vasculhar o escritório onde o avô passará a maior parte do tempo. Livros sobre história, planos de guerra e grandes ideias estavam empilhados sobre a escrivaninha. Entre 2 pastas grossas, Andrew encontrou um envelope marcado como privado. Dentro, havia várias fotografias amareladas, uma mostrando um William bem mais jovem ao lado de um canhão grande. Outra dele em frente ao mesmo galpão, décadas atrás, com um leve sorriso no rosto. Abaixo das fotografias, havia uma folha de papel dobrada, escrita com sua caligrafia clara e firme. Não abram o galpão. Perigoso. O bilhete fez o coração de Andrew disparar. Michael franziu a testa enquanto lia por cima do ombro. Perigoso como? Já se passaram 60 anos. Eles vasculharam as gavetas em busca de mais pistas. E, por fim, bem no fundo da gaveta de baixo, os dedos de Andrew tocaram o metal frio. Ele puxou um pequeno molho de chaves antigas, com os rótulos desbotados. Uma delas, maior e mais escura que as outras, tinha um pedaço de barbante vermelho amarrado. O dia se estendeu enquanto exploravam, e ao pôr do sol, a casa se encheu da luz quente de antigas lembranças e preocupações. Sentaram-se à mesa da cozinha com canecas de café, o chaveiro entre eles. Ele lutou na Europa, disse Michael. Talvez tenha trazido alguma coisa. Algo que não deveria.
Andrew ergueu o olhar, rapidamente. Você acha que tem uma arma aí dentro? Michael deu de ombros. Não sei. Talvez seja só lixo. Mas por que ele o manteria trancado por tanto tempo? Lá fora, os últimos raios de sol se estendiam sobre as árvores frutíferas e o galpão se erguia na sombra contra o céu que desaparecia, como um guardião de segredos. O som do vento entre as árvores era o mesmo de quando eles eram meninos, mas agora carregava uma aspereza, como um sussurro que eles não conseguiam compreender totalmente. Naquela noite, Andrew não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores, ouvindo os rangidos da velha casa. No escritório, parou ao lado da cadeira do avô, tocando o apoio de braço de couro gasto, imaginando o velho sentado ali em silêncio por horas, guardando algo que ninguém mais poderia saber. O bilhete de advertência ecoava em sua mente. Não abra. Perigoso. Mas havia algo mais naquelas palavras. Uma sensação de proteção. Talvez até culpa. Na manhã seguinte, a neblina pairava sobre os campos enquanto os irmãos permaneciam diante do galpão. O ar cheirava a terra úmida e pinheiros. Andrew segurava o chaveiro com firmeza, sua respiração visível no frio. Tem certeza disso? Perguntou Michael pela última vez. Andrew Essential Levermany. Ele deixou para nós. Talvez quisesse que soubéssemos a verdade. Caminharam pela relva alta, o som das botas abafado pelo orvalho. Quanto mais se aproximavam, mais forte se tornava o cheiro de ferrugem e madeira velha. O galpão erguia-se imponente diante deles, o cadeado enferrujado, mas ainda intacto. Andrew passou os dedos pelo metal, sentindo décadas de abandono. Tentou uma chave após a outra, cada uma chacoalhando sem funcionar, até que finalmente a chave com o cordão vermelho deslizou para dentro da fechadura. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O ar parecia mais pesado, quase como uma espera. Andrew girou a chave lentamente. Um clique suave quebrou o silêncio. A corrente se soltou, batendo contra a porta. Michael respirou fundo, a respiração trêmula. Nós vamos mesmo fazer isso, sussurrou. Andrew empurrou a porta levemente, e ela gemeu em protesto, abrindo apenas uma fresta. Poeira escapou como fumaça, carregando o cheiro de óleo e do tempo. Lá dentro, a escuridão aguardava. Quaisquer que fossem os segredos que seu avô tivesse enterrado ali, estavam prestes a ser desenterrados. Os irmãos trocaram o último olhar, meio medo, meio determinação. Então, juntos, aproximaram-se enquanto a porta rangia mais, a tênue luz da manhã se estendendo pelas sombras. O passado, silencioso por 60 anos, estava prestes a falar. A porta estava entreaberta, exalando cheiro frio de metal e antiguidade. Andrew esperava no degrau, a mão ainda na chave que girara com tanta facilidade, como se a fechadura estivesse à espera daquele momento. Michael inclinou-se para a frente, olhando para a penumbra. Precisamos de luz, disse ele baixinho. Andrew assentiu com a cabeça e voltou para casa para pegar uma lanterna. Quando retornou, estavam juntos diante do galpão, o feixe de luz tremendo levemente na mão de Andrew. A luz cortava a escuridão, revelando vigas de madeira cobertas de teias de aranha, o chão espesso de poeira e a forma tênue de algo grande, sob uma lona rasgada ao fundo. Eles entraram. O ar estava parado, difícil de respirar. Cada som que faziam parecia alto demais. O render do cascalho sob as botas, o estalar das tábuas velhas. Michael estendeu a mão para tocar uma das prateleiras repletas de potes, cada um cheio de pequenas ferramentas enferrujadas, parafusos velhos e recipientes sem rótulo. Parece que ele já trabalhou aqui, murmurou. Mas os olhos de Andrew estavam fixos no objeto, sob a lona. Era grande demais para ser um móvel, colocado com tanto cuidado que era impossível ter sido esquecido. Ele se aproximou, passando a mão sobre a lona. A textura era áspera e rígida, endurecida por décadas de negligência. Espere, disse Michael, segurando o braço do irmão. Talvez não devêssemos. Andrew pulsou a tampa antes que pudesse terminar. Uma nuvem de poeira se espalhou pelo ar, e o feixe de luz da lanterna iluminou o brilho opaco do metal abaixo. Por um instante, nenhum dos dois disse uma palavra. Então Michael sussurrou. Que diabos é isso?
O objeto era enorme, sólido e claramente militar. Um longo cano frio estendia-se em direção à porta, apoiado em uma estrutura com rodas pesadas. O emblema desbotado do Exército dos Estados Unidos mal era visível na lateral. Eles recuaram, o peso da compreensão se instalando. É um canhão, disse Andrew finalmente. Uma peça de artilharia de campanha. Michael engoliu em seco. O que isso está fazendo aqui? Sua voz agora tremia. Andrew moveu a lanterna lentamente pela sala, revelando mais caixas de madeira empilhadas contra a parede, marcadas com carimbos militares. Munição, manuseie com cuidado. Algumas estavam abertas, mostrando cartuchos enferrujados dentro. Ele guardou tudo isso aqui por 60 anos. Os irmãos se entreolharam incrédulos. O galpão, outrora um lugar de mistério, agora parecia um túmulo, um cômodo lacrado que guardava algo que o mundo há muito esquecera. Andrew sentia a presença do avô em todos os lugares, não como consolo, mas como advertência. Ele se lembrava dos olhos serenos do homem, da maneira como ele fazia uma pausa quando lhe perguntavam sobre a guerra, da tristeza em seu silêncio. Deveríamos ligar para alguém, disse Michael após uma longa pausa. Isso pode ser perigoso. Andrew não respondeu imediatamente. Caminhou ao redor do canhão, removendo camadas de sujeira até avistar uma pequena caixa de madeira pregada com cuidado. Abriu-a à força e encontrou documentos dobrados, papéis do exército, registros de manutenção e uma fotografia do avô deles ao lado daquela mesma arma com outros soldados. Abaixo da foto, havia um bilhete escrito com tinta desbotada. Preserve-a, não como uma arma, mas como uma lembrança. As palavras o atingiram como um soco. Ele não escondeu por culpa, disse Andrew suavemente. Ele estava protegendo isso. Michael Franzi o atesta. Protegê-la de quê? De nós. Andrew balançou a cabeça. Talvez de sermos esquecidos. Talvez de sermos destruídos. Mas, mesmo enquanto falava, ele notou as carcaças enferrujadas empilhadas ali perto. Algumas estavam rachadas, expelindo um leve pó químico. Seu estômago se contraiu. Quaisquer que fossem os planos de seu avô, o perigo era real. A lanterna piscou e a voz de Michael se elevou bruscamente. Andrew, não podemos ficar aqui. Olha aquilo. Pode explodir. Andrew esperou, dividido entre o medo e uma estranha e respeitosa admiração. Olhou mais uma vez para o enorme barril que se erguia nas sombras, o resquício de uma guerra que moldara a vida de seu avô. Ele carregou essa memória sozinho, disse Andrew em voz baixa. Todos esses anos. Eles saíram, fechando a porta suavemente atrás de si. A manhã havia se tornado pálida e silenciosa. Ao longe, um corvo grasnou na linha das árvores. Vamos chamar a polícia, disse Michael com firmeza. Andrew assentiu com a cabeça, ainda segurando a chave na mão. Sim, disse ele, embora sua voz estivesse distante. Temos que fazer isso. Enquanto caminhavam de volta para casa, nenhum dos dois disse uma palavra. O ar parecia mais pesado, como se o próprio chão prendesse a respiração. Ao chegarem à varanda, Andrew olhou para trás uma última vez. O galpão estava como sempre estivera, silencioso, simples, mas agora repleto da lembrança do que continha. Ele guardou a chave no bolso. Na cozinha, o telefone estava frio contra seus dedos enquanto discava. Aqui é Andrew Stevens, disse ele quando a telefonista atendeu. Acho que encontramos algo perigoso em nossa propriedade. Seus olhos se voltaram para a janela, para o contorno sombrio do galpão além das árvores. Olga. Quando desligou, Michael perguntou: eles estão vindo. Andrew assentiu. Sim, eles vão mandar alguém. Ele se sentou à mesa, as fotografias antigas ainda espalhadas diante dele, os rostos dos soldados o encarando de outro século. Sentiu o eco de suas vidas, o peso da promessa que seu avô devia ter feito. Lembrar, nunca deixar o passado desaparecer completamente. O som fraco da sirene chegou até eles minutos depois, trazido pelo vento da rodovia. Enquanto Andrew ouvia, pensou em como o galpão lhe parecerá pequeno quando era menino, e como agora parecia imenso, guardando não apenas metal e poeira, mas décadas de silêncio, culpa e amor.
O mundo lá fora permanecia calmo, as árvores frutíferas imóveis. Mas dentro daquela pequena estrutura de madeira, a história esperava, paciente, perigosa e inesquecível. Quando a polícia chegou, a tranquilidade do campo se quebrou como vidro. 2 viaturas pararam no portão, as luzes piscando contra as velhas macieiras, e um policial saiu, sua respiração formando uma nuvem no ar da manhã. Andrew os guiou em direção ao galpão, sua voz firme, mas distante. Michael o seguiu, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, os olhos alternando entre os homens uniformizados e a estrutura de madeira desgastada que assombrara sua infância. Os policiais ouviram atentamente enquanto Andrew explicava o que haviam encontrado. E quando ele mencionou a palavra munição, o tom do grupo mudou instantaneamente. Um deles chamou uma equipe de resposta a emergências pelo rádio, enquanto outro disse aos irmãos para se afastarem. Os minutos se arrastavam como horas à medida que mais veículos chegavam. Vans identificadas com selos do governo, um caminhão com a inscrição Desativação de Explosivos. O campo que outrora pertencera ao avô deles se tornará uma zona controlada. Homens com equipamentos de proteção se moviam com precisão, demarcando o terreno com fitas coloridas e instalando os equipamentos. Andrew observava em silêncio, incapaz de se livrar da estranha sensação de que aquela não era mais a terra de sua família, mas um pedaço de história esquecida sendo desenterrado por estranhos. Um especialista aproximou-se do galpão e olhou para dentro com uma lanterna. Sua expressão mudou imediatamente, sua voz calma, mas urgente, enquanto pedia reforços. Andrew vislumbrou algo através da porta aberta e viu a luz refletir na superfície de aço do canhão. O especialista virou-se para eles e disse: "Vocês fizeram a coisa certa em nos chamar. Este é um equipamento de nível militar. Perigoso mesmo depois de todos esses anos." Os irmãos trocaram um olhar de descrença. "Como ele pôde esconder uma coisa dessas?" perguntou Michael em voz baixa. O oficial hesitou e depois respondeu: "É raro, mas não impossível. Depois da guerra, alguns veteranos não conseguiam se desfazer do que tinham visto ou do que trouxeram de volta. Às vezes, eles guardavam lembranças. Disseram-lhes para se manterem afastados do galpão, enquanto a equipe o examinava. Os especialistas moviam-se com cuidado, em voz baixa e pausada. Pela janela aberta da casa, Andrew podia vê-los desenterrando completamente o canhão. A luz brilhava nas rodas de aço, o longo cano apontando silenciosamente em direção às árvores frutíferas. Quando um dos técnicos levantou a tampa de uma caixa, os outros ficaram tensos. Mesmo à distância, os irmãos viram as formas nítidas dos projéteis de artilharia empilhados desordenadamente lá dentro. Michael se virou, com o rosto pálido. 60 anos, e eles ainda estão aqui, disse ele. Andrew assentiu com a cabeça, com a garganta apertada. Ele devia saber. Ele trancou a porta por algum motivo. O som do vento lá fora preencheu o silêncio que se seguiu. Após várias horas de tensão, o especialista principal aproximou-se deles. "É autêntico", disse ele. Um obuseiro M2A1 de 105 mm usado durante as campanhas europeias. Seu avô deve ter feito parte de uma divisão de artilharia. Andrew olhou para as próprias mãos, tentando se lembrar de todas as histórias que seu avô se recusará a contar. Ele era capitão, disse. Nunca falava sobre a guerra. Nenhuma vez. O especialista assentiu lentamente. A maioria não assentiu. Mas o que ele fez ali não foi algo comum. Essas bombas poderiam ter explodido com uma única faísca. Se você não tivesse ligado, isso poderia ter terminado de forma diferente. Ao anoitecer, o cenário havia se transformado novamente. A área estava iluminada por holofotes, enquanto as munições eram cuidadosamente removidas. Cada projétil era colocado em recipientes resistentes. Andrew e Michael observavam em silêncio da varanda. Sua propriedade parecia um cenário de filme, mas o medo que sentiam era real. O chefe da equipe aproximou-se novamente e entregou-lhes uma prancheta. "Vocês precisarão assinar isto", disse ele. "O material bélico será transferido para uma instalação militar para descarte. O canhão provavelmente irá para um museu para preservação." Andrew hesitou antes de assinar.
Um museu? Perguntou ele. Sim, respondeu o homem. É uma peça importante da história. Alguém cuidou muito bem dela. Ele olhou para trás, em direção ao galpão onde as últimas caixas estavam sendo retiradas. Seu avô devia estar determinado a protegê-la. Quando os veículos finalmente partiram e as luzes se apagaram, os irmãos ficaram sozinhos novamente. O campo estava silencioso, a noite mais fria do que antes. O galpão, agora vazio, parecia de alguma forma menor. Andrew entrou, a luz da lanterna varrendo o chão empoeirado. O espaço que antes parecia repleto de segredos agora parecia vazio. Apenas contornos tênues permaneciam no chão, onde as rodas do canhão haviam repousado. Ele encontrou o bilhete e, novamente, a caligrafia do avô fraca, mas legível. Preserve-o, não como uma arma, mas como uma lembrança. Ele ficou ali parado por um longo tempo, o papel tremendo levemente em sua mão. Michael entrou pela porta. Disseram que vai para o museu, disse ele baixinho. Talvez fosse isso que ele queria desde o início. Andrew não respondeu de imediato. Olhou em volta do galpão, imaginando seu avô naquele mesmo lugar décadas antes, fechando a porta pela última vez, sobrecarregado por memórias pesadas demais para compartilhar. Ele carregava a guerra consigo todos os dias, disse Andrew finalmente. Ele a trancou porque não conseguia se desapegar. Lá fora, a lua subia alto, lançando uma luz pálida sobre as árvores frutíferas. Os irmãos estavam lado a lado, encarando a forma escura do galpão vazio. Parecia o fim de algo vasto e indizível. Deveríamos voltar amanhã, disse Michael em voz baixa. Limpar tudo. Talvez consertar o telhado. Andrew assentiu com a cabeça. Sim, disse ele. Chegou a hora. Enquanto caminhavam de volta para casa, a noite parecia mais suave, o ar mais leve. O zumbido distante dos grilos substituiu o som dos motores. E, pela primeira vez em dias, os irmãos sentiram a paz retornar ao silêncio. Contudo, no fundo, Andrew sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Não a limpeza do galpão, mas a descoberta da vida de um homem escondida sob camadas de história, culpa e amor. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e silenciosa, o tipo de manhã que parecia carregar o peso da memória no próprio ar. Andrew acordou antes do nascer do sol e sentou-se junto à janela da cozinha, olhando para o campo onde caminhões do governo haviam estado poucas horas antes. O galpão, agora vazio, ainda era visível através da névoa. Parecia inofensivo novamente, como qualquer outra construção antiga em terras agrícolas esquecidas. Mas ele sabia que não era bem assim. O silêncio que ali reinava agora não era o mesmo de antes. Era o silêncio que se segue a uma descoberta, o tipo de silêncio que deixa mais perguntas do que respostas. Michael sentou-se à mesa com ele, esfregando os olhos para espantar o sono. Você não dormiu, disse ele suavemente. Andrew balançou a cabeça. Fiquei pensando nele, pensando por que ele fez isso. Eles passaram as primeiras horas vasculhando o resto do escritório, na esperança de encontrar algo que explicasse a escolha do avô. Em uma das gavetas, escondida sob mapas antigos e cartões postais, Michael encontrou uma pequena caixa embrulhada em um pano desbotado. Dentro havia uma pilha de cartas, todas endereçadas ao capitão William Stevens, do 4º Batalhão de Artilharia de Campanha. Os envelopes estavam fechados, selados pelo tempo. Andrew abriu cuidadosamente uma das cartas e começou a ler. Era de um soldado chamado James Harper, datada de 1945. Will, não sei por quanto tempo mais conseguiremos resistir. Estão falando em destruir as armas antes de recuarmos. Você disse que preferia guardá-las como prova do que fizemos. Talvez você tenha razão. Talvez alguém precise se lembrar. Andrew ergueu os olhos da carta, a voz quase um sussurro. Ele não a roubou, ele a guardou. Eles leram mais cartas, cada uma pintando um retrato mais nítido de um homem dividido entre o dever e a consciência. O avô deles receberá ordens para destruir o equipamento de sua unidade de artilharia quando a guerra terminasse. Mas ele não conseguiu. Em vez disso, contrabandeou uma peça para casa, acreditando que preservá-la era sua maneira de honrar aqueles que haviam caído ao seu lado.
A guerra havia terminado, mas para ele ela nunca havia realmente acabado. Entre os papéis, encontraram um pequeno diário, com a capa gasta e as bordas desfiadas. As primeiras páginas estavam cheias de coordenadas, datas e nomes, registros de batalhas travadas há muito tempo. Mas, à medida que as anotações prosseguiam, o tom mudava. As palavras se tornavam mais calmas, mais reflexivas. Eu sonho com a arma toda a noite, dizia uma das anotações. Eu a vejo parada nos campos, silenciosa, esperando. Ela me lembra que a paz é frágil e que o esquecimento é perigoso. Outra passagem escrita anos depois dizia simplesmente: não posso deixar que a levem. Não é mais uma arma. É um monumento. Os irmãos leram em silêncio, sentindo as peças se encaixarem. O avô deles viverá com o fardo da memória, incapaz de compartilhá-la com qualquer outra pessoa. Seu segredo fora tanto uma promessa quanto um castigo. A guerra o moldara, e guardar aquele obus era sua maneira de garantir que sua história não se perdesse no tempo. Michael pousou o diário com cuidado. Ele estava tentando nos proteger, disse ele. Ele não queria que soubéssemos da dor que isso causava. Andrew assentiu lentamente, mas também queria que entendêssemos. Foi por isso que deixou a chave. Mais tarde naquele dia, um historiador militar do Museu Estadual chegou para conversar com eles. Seu nome era Richard Lawson, um homem alto, de olhos penetrantes e voz que transmitia a calma autoridade de alguém acostumado a lidar com o passado com cuidado. Ele se apresentou e pediu para ver os documentos que eles haviam encontrado. Ao ler o diário e as cartas, sua expressão suavizou-se. Seu avô era notável, disse Lawson por fim. A maioria dos homens que serviram queria esquecer. Ele queria ser lembrado por todos. Ele explicou que a peça de artilharia era de fato um modelo raro, preservado em melhor estado do que qualquer outro que eles tivessem registrado. Não é apenas uma arma, disse Lawson. É uma história, pessoal, mas também parte de algo muito maior. O museu a tratará dessa forma. Ela será exibida com seu nome, sua patente e suas palavras. Quando Lawson saiu, a casa ficou diferente. Os irmãos ficaram sentados em silêncio. O diário se abriu entre eles. Eu costumava pensar que ele era apenas quieto, disse Michael. Que ele não queria falar sobre a guerra porque doía. Mas talvez ele estivesse guardando algo sagrado. Andrew assentiu com a cabeça, o olhar desviando-se para a janela. Ele estava guardando uma lembrança. E talvez estivesse esperando que nós a encontrássemos. Ao cair da noite, eles saíram novamente para o galpão. O ar estava fresco, os últimos raios de sol se esvaindo sobre os campos. O espaço lá dentro estava vazio, exceto por um tênue contorno no chão onde a arma havia ficado. Partículas de poeira flutuavam no ar como pequenos fantasmas do passado. Andrew passou a mão pela parede de madeira, sentindo os sulcos ásperos esculpidos pelo tempo. Este lugar costumava me assustar, disse ele baixinho. Agora parece que ele faz parte dele. Michael deu um leve sorriso. Sim, faz sentido. Eles ficaram ali até as primeiras estrelas aparecerem, sem dizer uma palavra, apenas ouvindo o zumbido suave da noite. O galpão não parecia mais uma prisão de segredos, mas um refúgio para a verdade. O avô deles não escondia vergonha ou perigo. Ele guardava algo mais profundo, a memória de uma geração que deu tudo pela paz. Quando finalmente se viraram para ir embora, Andrew parou na porta e olhou para trás uma última vez. Ele cumpriu sua promessa, disse ele suavemente. E agora nós cumpriremos a nossa. O vento agitava a relva ao redor deles enquanto caminhavam de volta para casa, a lua surgindo alta acima das árvores frutíferas, velando pela terra onde a história finalmente fora libertada. A manhã da exposição amanheceu clara e radiante, o tipo de dia que parecia carregar uma sensação de serena resolução. Os irmãos dirigiram pelas sinuosas estradas de Vermont em direção ao Museu Militar Estadual, com o céu se abrindo sobre eles em suaves tons de azul e dourado. Nenhum dos dois falou muito durante a viagem. Palavras pareciam desnecessárias. Eles haviam passado semanas trabalhando com os curadores, compartilhando as cartas e o diário do avô, ajudando a reconstruir a história do capitão William Stevens, um homem que não havia escondido uma arma, mas sim a memória de uma paz,
conquistada com muito esforço e a um preço altíssimo. Quando chegaram, o terreno do museu estava lotado de pessoas. Veteranos uniformizados, famílias com crianças e repórteres locais se reuniram para testemunhar a inauguração do obuseiro recém-restaurado. Ele se erguia imponente no pátio, sob uma bandeira americana, polido com um brilho prateado fosco, o metal reluzindo sob o sol de outono. A placa em sua base dizia: em memória do capitão William Stevens, do 4º Batalhão de Artilharia de Campanha, que carregou o peso da guerra para que o mundo se lembrasse do preço da paz. Andrew sentiu um nó na garganta ao ficar diante do canhão. O barulho da multidão foi diminuindo até que tudo o que ele conseguia ouvir era o vento suave sussurrando entre as árvores. Ele imaginou seu avô ali, quieto e humilde, com o boné nas mãos, os olhos cheios do mesmo orgulho agridoce que agora transbordava em seu peito. Pela primeira vez, ele entendeu de verdade que o velho não estava tentando mantê-los longe do passado. Ele estava tentando protegê-los da dor até que estivessem prontos para compreendê-la. O diretor do museu aproximou-se deles e apertou-lhes as mãos calorosamente. A história do seu avô já tocou muitas pessoas, disse ele. Ela nos lembra que a história não se resume a batalhas e vitórias. Trata-se das pessoas que carregaram essas memórias adiante. Michael esboçou um leve sorriso. Ele teria gostado, disse. Ele sempre acreditou que a memória era mais poderosa do que qualquer arma. O diretor acenou com a cabeça e deu um passo para o lado, enquanto uma pequena multidão se reunia para a cerimônia de inauguração. Um veterano local começou a falar, sua voz firme, mas carregada de emoção. Ele falou sobre soldados que retornaram da guerra, incapazes de se desvencilhar do que tinham visto, e sobre aqueles que escolheram o silêncio em vez das palavras. Falou do capitão Stevens como um desses homens, alguém que transformou seu silêncio em uma forma de lembrança. Ao término do discurso, a multidão inclinou a cabeça por um instante para reflexão. O único som era o farfalhar da bandeira acima deles, suas cores vibrantes contra o céu pálido. Após a cerimônia, Andrew e Michael permaneceram no local, enquanto a multidão se dispersava. Caminharam lentamente ao redor do canhão, traçando com a ponta dos dedos as letras gravadas na placa. Ele finalmente pôde contar sua história, disse Andrew em voz baixa, mesmo que tenha sido nós que a encontramos para ele. Michael assentiu com a cabeça, em voz baixa. E nós precisamos terminar isso. Por um tempo, ficaram ali em silêncio, rodeados pelos ecos da história. Quando saíram do museu e voltaram para casa, os campos pareciam diferentes, mais amplos, mais calmos, em paz. O velho galpão estava vazio, mas já não assustava. A luz do sol filtrava-se pelas frestas das tábuas, projetando longas listras douradas no chão. O ar lá dentro cheirava a madeira seca e silêncio. Andrew colocou a chave da fechadura em uma pequena prateleira perto da porta e deu um passo para trás. Está feito, disse ele. Ele não precisa mais guardar este lugar. Michael assentiu com a cabeça, sorrindo suavemente. Talvez agora ele possa descansar. Naquela noite, eles se sentaram na varanda, o sol se pondo atrás das árvores, pintando o céu de um laranja e violeta profundos. O vento soprava entre as árvores frutíferas, trazendo o leve aroma de maçãs e chuva. Andrew recostou-se na cadeira, ouvindo os sons do campo, os mesmos sons que seu avô ouvirá muito tempo depois do silêncio da guerra. Naquela luz crepuscular, as lembranças pareciam próximas. Um homem de uniforme, mãos ásperas e firmes, olhos cansados, mas bondosos. Andrew quase podia ouvir sua voz novamente, calma e segura, dizendo o que um dia lhes dissera quando crianças. A verdadeira paz não é o silêncio. É lembrar por que o silêncio importa. A noite caiu sobre a terra e as estrelas começaram a aparecer uma a uma, espalhadas pelo vasto céu. Os irmãos sentaram juntos em silêncio, observando a primeira luz da lua tocar o telhado do velho galpão. Ele não parecia mais misterioso ou assustador. Parecia o que sempre fora, um monumento silencioso ao amor, à perda e à memória. A guerra havia terminado há muito tempo. O segredo finalmente fora revelado, e a história do capitão William Stevens viveria para sempre, não com medo ou vergonha, mas com honra. Ao longe, uma coruja chamou.
e os irmãos se voltaram para o som, sorrindo levemente. O passado, enfim, encontrar a paz. A história chegou ao fim, mas seu eco permanecerá por muito tempo. O que você acha? Você teria feito o mesmo? Compartilhe sua opinião nos comentários e conte-nos de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias impactantes.